Muito bem, no vídeo de hoje vamos ver como transformar conteúdo em lucro. Sobretudo, veremos como é possível você ter um grande ROI, um grande retorno sobre o seu investimento, sem que você tenha que correr tanto risco como esses grandes lançamentos que a gente vê por aí, cheio de malabarismo e pirotecnias e coisas do gênero, certo? Veremos uma abordagem muito mais tranquila, a abordagem que eu tenho seguido há pelo menos aí 3 anos, dois anos, há 2 anos e meio, vai. Eu tenho seguido isso e eu quero trazer um pouco dessa minha experiência, da experiência atendendo outras pessoas, da experiência atendendo grandes players do mercado. Eu vou compartilhar com você nos próximos minutos. Então, muito bem. Como que geralmente funciona o lançamento de um infoproduto, né, aqui na internet? Eu não sei se você tem experiência ou não. Eu quero que você acompanhe comigo esse raciocínio, em primeiro lugar. Um lançamento, geralmente, seguindo os meios tradicionais, é você preparar um evento de lançamento, certo? Esse evento ele pode acontecer ao longo de uma semana, pode ser ao longo de várias semanas, pode ser ao longo de um dia, pode ser ao longo de algumas horas e tudo mais. Há diferentes modelos, mas o ponto principal é que existe esse evento e você deve então convidar as pessoas para participar desse evento. Nesse evento, pressupõe-se que você vai entregar algum valor, né? Vai conduzir a pessoa numa narrativa, ali num discurso, e vai vender o seu produto, o seu serviço no final. Grosso modo é isso. E o que você deve fazer então, né? Ou que pressupõe-se que você faça tradicionalmente? Você deve então, para convidar as pessoas para esse lançamento, você fica fazendo esse convite várias e várias vezes, né? Então você vai falar no dia 1 que, olha pessoal, no dia tal eu tenho esse evento e eu quero que você participe. Aí vem o dia 2 e você fala, aí você fala de um outro jeito, 7 erros de pessoas que não sei o que lá, e aí no final você fala, olha pessoal, eu tô com esse evento aqui que vai acontecer no dia tal e eu gostaria que você participasse. E assim você vai fazendo ao longo dos dias, convidando as pessoas, um esforço ali de comunicação para que as pessoas saibam desse evento. Da mesma forma, e aí é onde coloca uma camada de risco maior, é você captar leads, especialmente leads frios, ou seja, de pessoas que nunca te ouviram falar antes, né? Não conhecem você, nunca te viram na vida, não sabem o que você faz direito. Você vai lá e aparece para esse cara através de um anúncio e diz exatamente uma mensagem ali adaptada, mas exatamente a mesma coisa, convidando a pessoa para participar desse tal evento no dia X. Basicamente é isso que acontece, né? Grosso modo é isso que acontece. E é justamente nesse último ponto onde é adicionada uma grande camada de risco, porque você passa a colocar o seu belo dinheirinho para gerar campanhas de anúncios e essas campanhas naturalmente vão gastar o seu dinheirinho e você vai ter esses leads, né, esses cadastrados no seu evento, sabendo que a maioria esmagadora não vai comprar quando você abrir o carrinho depois do evento que você se dispôs a fazer. Isso é o que acontece. Não é? Então aí tem diferentes taxas de conversão e coisa e tal, mas a gente sabe que a maioria esmagadora não compra, certo? Ainda mais em 2025, isso não acontece. Muito bem. E isso sempre me incomodou de algum modo, não é? Eu gosto de fazer lançamento, eu acho que isso é muito bom, mas esse risco nunca me agradou. Eu sempre fui um pouco averso a esse tipo de risco. Eu falo, porra, eu vou fazer o lançamento, aí eu vou captar esses leads antes, beleza, eu vou colocar uma grana, só que eu tô gastando dinheiro, e eu não estou vendo retorno. Eu prevejo um retorno, eu estimo um retorno, espero um retorno depois de tanto tempo. Aí você abre o carrinho e o negócio acontece na sua frente. Pode ser que você se ferrou, pode ser que você tenha um rombo ali no seu caixa, ou pode ser que você tenha ali um fluxo legal de receita entrando, né, de dinheiro entrando no seu caixa, a ponto de você poder sacar depois de alguns dias. Então, esse é o esquema tradicional. E eu falei tudo isso para você entender essas dinâmicas. É claro, naturalmente aqui na minha fala, eu fui destacando os pontos negativos, não é? E esses pontos negativos talvez não te atrapalhem, né? Se não te atrapalhar, porra, parabéns, né? Eu acho que você pode aproveitar da mesma forma que eu vou falar depois. Mas eu entendo que para a maioria das pessoas isso é um ponto ruim, chato, né? De você ter que gastar com anúncios e tal. O que eu entendi que faz muito mais sentido? É você captar lead o tempo todo
Mas não só isso. Porque você deve captar lead o tempo todo e você deve estreitar relacionamento com esse lead. Você deve virar ali um canal de confiança, de consistência, de coerência para esse lead que está chegando. Frio, quente, morno, tanto faz. Certo? No jeito tradicional, no jeito clássico, que geralmente a gente vê as pessoas fazendo, e aqui é evidente que eu estou generalizando, mas estou generalizando porque é a regra, né? É o que a gente observa no mercado, é o que eu vejo pessoas chegando até mim nas minhas mentorias individuais, dentro da comunidade conteúdo.org, coisas do gênero, são pessoas se queixando ali e tal, e a gente entende que elas fazem dessa forma. Elas captam o lead, conduzem o processo de lançamento, e depois de terem aberto e fechado o carrinho, elas simplesmente desaparecem para, sei lá, 99% da lista que se cadastrou e não comprou. Fica preocupada em fazer a entrega para o 1% que comprou, justo. Tem mesmo que fazer uma boa entrega, deve se preocupar com isso. Mas, ao mesmo tempo, é um equívoco, por assim dizer, é uma falha você ignorar os 99% que entrou na sua lista, que custou o seu dinheirinho, que custou o recurso da sua equipe, que custou, né, os fios de cabelo da sua cabeça. E você não fala nada com esse cara. Por que você pega o e-mail desse cara, porra? Então, o jeito que eu entendo que faz muito mais sentido para você ter uma consistência maior na transformação desse conteúdo que você faz em lucro no seu bolso, aumentando consideravelmente o seu retorno sobre investimento, né? Tendo esse retorno de investimento de um bom lançamento, como eu anunciei nos primeiros instantes desse vídeo, só que sem correr o risco, é captar lead o tempo todo, com ou sem anúncio, fica a seu critério. E aí é um outro ponto interessante que poucas pessoas pegam essa nuance. Quando você está captando lead para lançamento, você tem, além de todas as circunstâncias que eu disse, você tem um fator que está contra você, que é o tempo. Da mesma forma que o tempo é o grande aliado dos lançadores, porque é ele que provoca urgência, e a urgência é o gatilho mental mais poderoso no lançamento, é a urgência que faz o lançamento ser o lançamento, né? Tem aquela frase clássica, e sei lá quem que inventou essa porra, eu já vi várias pessoas falando, e é verdade. Nós só abrimos o carrinho de um lançamento para fechar esse carrinho, né? Só existe abertura de carrinho para ter o fechamento de carrinho, porque é no fechamento que tem urgência. E é esse abertura e fechamento de carrinho que, porra, é o que compõe o core, o núcleo do que se trata um lançamento. Então, por que eu digo isso? Porque o tempo, essa variável tempo, a questão do tempo, ela é muito importante para o lançador, para o produtor, para quem vai vender. Só que, ao mesmo tempo, ela é também o seu maior inimigo. Como assim? É o maior aliado e é o maior inimigo? É o maior aliado porque gera urgência, mas é o maior inimigo porque te gera urgência também. E você está numa pressão o tempo todo de ter as tarefas no tempo certo, ter as metas sendo batidas no tempo certo. Porque quem já operou um lançamento sabe do que eu estou falando. Você começou a captura de lead, começou a captura de lead, né, o convite para as pessoas participarem do seu evento 30 dias antes, vamos dizer assim. Certo? Então você começou dentro do tempo, dentro do cronograma. E aí você começou a captar o lead, né? A primeira semana, sei lá, de teste, e os testes, porra, não foram muito bem. Não foi legal, não pegou, né? Não bateu ali a meta de custo por lead. Você queria um custo por lead, sei lá, R$5, você tá batendo 10. Porra, você tá ferrado, entendeu? Claro, você tem ainda mais 3 semanas, nesse caso hipotético que eu tô dizendo. Só que aí entra a terceira semana. E aí você coloca novos criativos para rodar. Começa a melhorar, custo por lead em 7,50. Cara, quando você vê o negócio, você já está há 2 semanas da abertura de carrinho, do evento de lançamento, o seu custo por lead ainda não está dentro do ideal, você tem a sua meta, você está gastando dinheiro todos os dias para fazer esses testes, ajustes, geralmente você não tem um caixa tão flexível assim para se dar o luxo de se ferrar em algum momento. Então, o tempo, essa urgência de ter que fazer todas essas coisas, te colocam numa pressão muito grande que não permitem que você erre muito, que você teste muito. Se você quer testar muito durante essa fase de lançamento, você vai ter que contrabalancear o pouco tempo com muito dinheiro. Simples assim.
Então, por que eu estou dizendo tudo isso? É mais uma peculiaridade do lançamento. Não é? O tempo é a grande variável, o inimigo e o aliado, né, do lançador. Então, olhando por outro lado, quando você não está no lançamento, quando você não tem essa urgência da abertura de carrinho, a princípio, você pode captar lead o tempo todo. E você, ao poder captar lead o tempo todo, ou melhor, ao estar aberto, né, sem esse prazo, essa data específica, você pode se dar ao luxo de testar mais coisas. E isso cabe muito bem para o conteúdo orgânico que você faz. E mesmo que não faça conteúdo, não queira fazer só conteúdo orgânico, no conteúdo pago ali que você faz, no anúncio que você faz para capturar lead, você tem mais espaço de tempo. Então, assim, você não precisa gastar tanto dinheiro para fazer testes e captar leads dentro do seu custo por lead ideal, certo? Não sei se me fiz entender, talvez tenha alguns conceitos aqui que não são tão básicos assim, você precisa ter navegado no lançamento. O meu ponto, que eu quero que você guarde com você, quando você não está no processo de lançamento e se coloca a tarefa de captar lead, você tem muito menos pressão sobre os seus ombros. Esse é o meu ponto. Certo? E você vai captando esse lead, só que aí, qual que é a sacada? Você capta o lead e você estreita relacionamento com ele naquele canal no qual você pediu para ele te dar os dados. Então, se você pediu e-mail, estreita relacionamento com esse cara por e-mail. Se você pediu WhatsApp, estreita relacionamento com esse cara pelo WhatsApp. Porque assim você consegue ter um canal de comunicação direto, livre de algoritmo. Eu já falei isso N vezes, é a tese central da minha comunidade conteúdo.org. A construção de audiência própria é o que permite você ter esse ROI de lançamento bom, sem o risco de lançamento grande. É isso, audiência própria. Então qual é o meu ponto? A audiência própria são os leads, certo? São as pessoas que, por livre e espontânea vontade, deram os dados de contato para você e falaram: olha, eu estou disponível, eu estou disposto a receber mais mensagem que você tem para me mandar. E aí você vai e manda. Né? O problema é que as pessoas não mandam fora da época de lançamento. Mas aqui na minha proposta não é nem necessariamente se pautar tanto pelos lançamentos, é estar o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, captando lead. E ao captar esse lead, você tem um ecossistema de conteúdo, tem um funil de conteúdo que se comunica com esses caras, que fala com esses caras, que estreita relacionamento. E aí eu acho estrategicamente interessante você usar desse canal onde você tem contato direto, livre de algoritmo, que não existe um filtro, não existe uma máquina ali, uma tecnologia, um algoritmo, filtrando quem deve receber ou não o seu conteúdo. Esse é o canal estratégico para você manter relacionamento. Porque ele está muito menos suscetível a qualquer mudança de plataforma. Ou como a gente diz, né, o termo técnico é o risco de plataforma. Quando você capta e-mail, e-mail principalmente, né, o WhatsApp é do Mark Zuckerberg, então existe risco de plataforma. Mas, há casos e casos, às vezes eu recomendo para alguns mentorados, beleza, usa o grupo de WhatsApp, faz dele o seu canal de mídia direta e o canal de audiência própria e se comunica com esse cara. O ponto é, você está entendendo? Você não quer ficar na mão das redes sociais. Você não quer ficar dependente de lançamento. Você quer investir em um local, em um canal onde você tem pleno controle e é nesse canal onde você vai demonstrar para a audiência que é onde você publica o seu melhor conteúdo. Você manda um sinal falando, cara, é aqui. Aqui é a fonte. Se você quiser ignorar todo o resto, aqui você bebe da fonte do que eu tenho de melhor para te mostrar. Quando eu caí na real, isso foi lá, 2022, com isso, eu falei, cara, faz todo sentido no mundo. Se eu quero continuar com as minhas marcas, com os meus negócios ao longo dos anos, eu quero que esses meus negócios sejam sustentáveis no longo prazo, faz todo sentido do mundo eu direcionar a maior parte do meu esforço, dos meus recursos, para investir em um canal onde eu tenho maior probabilidade que vai continuar existindo da forma como é nos próximos anos. E esse canal é o e-mail. Não existe outro canal igual. Não existe.
WhatsApp, Telegram, é semelhante, não são iguais, porque eles são propriedades de outras pessoas. Nessas plataformas também é audiência alugada. O único local de audiência própria, mais acessível, existem outros, mas não convém falar aqui. O mais acessível, o mais fácil, e-mail. É e-mail. Então vale a pena manter um bom relacionamento com a sua lista, com a sua base. É assim, então, captando lead 100% do tempo, estreitando o relacionamento desse cara 100% do tempo, que, se você quiser, como eu venho fazendo ao longo desses últimos anos, desde 2022, quando você quiser fazer um lançamento, você não precisa captar lead, novos leads, se você quiser. Porque você já tem novos leads chegando o tempo todo. Você pode ali, sim, claro, captar lead, aproveitar o evento de lançamento para captar essa galera e ter ali uma injeção de novos leads frios, né, de pessoas que não te conhecem, dentro do e-mail, mas com a segmentação você consegue, cara, colocar a bola no chão e ter expectativas muito claras. Você consegue ser muito menos arriscado, mas, como eu ia dizendo, você nem precisa captar esses novos leads. E aí, veja só que interessante, preste atenção, para você que ficou 16 minutos aqui comigo, você vai sair com o ouro do ouro. Quando eu caí na real disso daqui, marcou o meu negócio, fez com que eu tomasse as decisões que eu tomei, né, e fosse elaborando, lapidando todo esse meu método, que de alguma forma vem sendo construído ao longo dos últimos 15 anos, mas que de 2022 para cá foi onde eu tive ali o último toque, vamos dizer assim. Que é o seguinte: você pode fazer um lançamento por stories, não pode? Fique comigo que você vai entender onde eu quero chegar. Você pode fazer um lançamento por stories. Eu já vi gente vendendo produtos, inclusive. Lançamento através de stories. A verdade é que não importa a mídia. Você pode fazer lançamento, sei lá, por jornal, né? Você pode fazer lançamento por mensagem de fumaça, né? Sinal de fumaça. Você pode fazer lançamento por qualquer mídia, contanto que você tenha a atenção das pessoas nessa mídia. Se as pessoas, seu público-alvo, né, elas olham para um outdoor, você pode fazer o seu lançamento ali, uma sequência de outdoor, ou uma vez por dia você vai mudando o outdoor, vai transmitindo uma mensagem diferente. Claro, a mídia, ela tende a ter as suas limitações, as suas características. Umas são mais flexíveis, outras menos. Mas o meu ponto é o seguinte: em essência, para você fazer um lançamento, pode ser nos stories, pode ser, sei lá, só com o seu canal do YouTube, pode ser, sei lá, um jornal. Você vai mandando vários artigos, a sua coluna no jornal. Para que isso aconteça, você precisa da atenção das pessoas. Esse é o insumo principal de um lançamento, é ter a atenção dos leads, né? Mas a gente fica tratando de leads, a gente esquece que no fim das contas são um par de olhos, né, que nós estamos capturando. Então, pessoas prestando atenção no que você tem para falar. E aí, veja, as pessoas falam sobre lançamento de stories mais do que nesses outros exemplos toscos que eu dei, porque nos stories é onde as pessoas, pelo menos, gastavam, né? Agora eu não sei como é que tá direito, as pessoas são meio malucas, né? Com essas tendências, com essas modinhas. As pessoas gastavam muita energia respondendo caixinha, fazendo conteúdo ali no Instagram, né? Aquele conteúdo que some depois de 24 horas e tudo mais. Então, havia essa demanda sobre lançamento nos stories. Cara, vou fazer um lançamento 100% dentro dos stories. E, cara, é possível fazer isso. É claro que dá. Por quê? Porque se você tem um público, né, dentro do seu número de seguidores, você tem uma parte do público. Geralmente 10% já seria um número muito bom ali para contas relativamente grandes. Se você tem 10% da sua audiência assistindo, vendo seus stories todos os dias, cara, isso é legal. Você ter um bom número. Então, o ponto que eu quero falar é, se você tem esse nível de engajamento nos stories, ou melhor, se você tem um número de seguidores, de consumidores do seu conteúdo cativo, que todos os dias, por exemplo, todos os dias que você posta stories, você tem ali em média, sei lá, 10 mil visualizações. 10 mil pessoas veem seus stories. Olha que maravilha, você sabe que existe uma audiência
relativamente consistente em um canal de comunicação. Não é seu propriamente, é do Instagram. E aí tá a merda. O Instagram pode fazer um estalo de dedos e mudar esses seus 10 mil de alcance para 1000 de alcance. E você toma um corte de 10, na escala de 10 vezes menor o seu alcance. Só que você pode fazer o lançamento, percebe? Porque se as pessoas estão acostumadas, habituadas, essas 10 mil pessoas, a verem suas stories todos os dias, cara, basta que você pegue aquela estrutura de comunicação de um lançamento, onde você faz um tiro de alerta, faz conteúdo de pré-lançamento, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, você pode meter tudo isso nos stories. Ou na mídia que for, como eu vinha dizendo. Contanto que você tenha esse público. Percebe? Agora, vamos voltar para o ponto central, onde eu estava puxando sardinha aqui, querendo te falar. Nos stories, você está suscetível a qualquer mudança de algoritmo. Estalar de dedos, já era. Agora, no e-mail, não. E aí é onde está o pulo do gato. Poucas pessoas veem isso. Se você mantém um relacionamento com essas hipotéticas 10 mil pessoas e você sabe que elas abrem os seus e-mails, essas 10 mil pessoas abrem e leem seus e-mails todos os dias, você já tem a previsibilidade que você precisa para fazer um lançamento. Basta que você coloque essa oferta, crie todo esse ecossistema de conteúdo, de funil, de estímulos e tudo mais, e você conduz o lançamento ali. E você não precisa captar lead, porque os leads já existem, a atenção já existe. Quando eu realizei isso, quando eu enxerguei isso daí, que em essência não tem nada mirabolante, assim, não tem nada super inovador. E eu, de algum modo, já sabia isso muito antes de 2022. Mas foi em 2022 que eu falei, caralho, tá aí. Que merda, por que eu não fiz essa porra antes? E foi assim que eu comecei. Capturar lead 100% do tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, automatizado. As pessoas entram no meu ecossistema, recebem os meus e-mails, eu vou estreitando o relacionamento com ela, ela nota que fala, caralho, o conteúdo que esse cara me manda é muito bom, não vou perder isso. Tanto é que muitas pessoas, eu perdi a conta de quantos prints as pessoas me mandaram de pastas dentro do e-mail delas, falando, Will, eu guardo seus e-mails dentro dessa pasta. Então, isso é muito importante para mim, é muito poderoso para mim. Porque eu tenho controle sobre os e-mails. Certo? Então, muito bem. É assim que você transforma conteúdo em lucro, é assim que você lucra, que você tem um ROI de lançamento bom, sem ter o risco de um lançamento grande. É dessa forma. Se isso fez sentido para você, eu quero te convidar a entrar na comunidade conteúdo.org ou saber um pouco mais dessa tese, no link da descrição. Eu desenvolvo isso melhor, você vai ficar ali claramente com a minha tese central, porque nós devemos ser donos da nossa audiência. Nos vemos então no próximo vídeo e eu espero também te ver numa das mentorias individuais que, pelo menos na data da gravação desse vídeo, eu estou oferecendo para os novos membros, certo? Espero te encontrar daqui a pouco dentro do Zoom, onde eu vou analisar junto com você o seu negócio, o seu funil de conteúdo e como que você pode subir de nível. Beleza? Nos vemos então no próximo vídeo. Falou!